Pertinência. Neste vídeo, estudaremos casos de pertinência. Pertinência vem de pertencer. Há dois teoremas muito importantes sobre pertinência entre pontos, retas e planos. Antes de iniciarmos, é necessário lembrar que traço de reta é o ponto em que a reta encontra o plano de projeção, e que traço de plano é a reta de interseção de um plano com o plano de projeção. Como exemplos, uma reta vertical, o traço H, traço horizontal. O vertical é um ponto impróprio e encontrará a parede apenas no infinito. O que está no infinito não nos interessa. Uma reta qualquer terá dois traços de plano, V no plano vertical e H no plano horizontal. O primeiro teorema diz respeito ao ponto que pertence à reta. Ele diz em termos simples que se um ponto A pertence a uma reta R, então a projeção A1 pertencerá a R1 e a projeção A2 pertencerá a R2. Isso sempre ocorrerá com exceção da reta de perfil, cuja recíproca nem sempre é verdadeira. É possível que um ponto esteja projetado sobre uma reta R. E ao fazer o rebatimento, vê-se que, embora C1 esteja em R1 e que C2 esteja em R2, o ponto C não pertence à reta R. No primeiro exercício, pede-se que uma reta qualquer contenha o ponto A. Existem infinitas respostas possíveis. Basta que R2 passe por A2 e que R1 passe por A1. Depois, ao lado, pede-se que uma reta S horizontal contenha o ponto B. Estudamos anteriormente que uma reta horizontal tem a sua projeção vertical paralela a LT, S2, e a sua projeção superior inclinada, S1. Aqui também admite-se infinitas respostas. O exercício seguinte refere-se ao teorema da reta que pertence ao plano. Ele diz que, se um plano alfa contém uma reta R, então a projeção V2 do traço de reta estará contida no traço α2 do plano qualquer, bem como H1 estará contido em α1. Neste caso, infinitos planos alfa poderão conter a reta R. Para resolver o próximo exercício, precisaremos dos dois teoremas anteriores. O enunciado pede que seja traçado um plano de rampa μ que contenha o ponto A. Observe com atenção o desenho em perspectiva. V2 está contido em μ2 e H1 está contido em μ1. O ponto A pertence à reta R e, consequentemente, pertence ao plano de rampa. A estratégia de resolução é a seguinte: primeiro, trace uma reta R que contenha o ponto A. Depois, trace um plano de rampa que contenha a reta R. Se o plano contém a reta R, ele automaticamente conterá também o ponto A. Para saber os pontos de entrada e saída da reta M em relação ao cilindro, prolongamos a projeção M2 até que ela encontre a tampa do cilindro. Depois, por pertinência do ponto à reta, descemos o ponto de interseção até a projeção M1. Na vista superior, prolongamos M1 até que ela corte o cilindro. Depois subimos para determinar o ponto de saída na vista frontal. Para vermos a trajetória da reta dentro do cilindro,
usamos linhas tracejadas, que são linhas invisíveis. O caso do paralelepípedo segue a mesma ideia. No exercício do paralelepípedo, temos aqui as dimensões da vista frontal, desenhados na fronte. Temos a vista superior, desenhada na top. E aqui nós temos a vista lateral esquerda. As duas retas, a projeção das duas retas R, veja aqui nós temos R2 e no chão nós temos R1. O software consegue automaticamente determinar a localização desses objetos no espaço. Então aqui nós temos a reta no espaço e podemos também estrudar essa caixa, onde é possível ver de frente o ponto de entrada e o ponto de saída. Veja, na parte superior e na parte de baixo da caixa. Desse modo, a resolução desse exercício se dá da seguinte forma: prolongue N2, desça até a vista superior, prolongue N2 novamente até a base da caixa e também trace uma linha de chamada perpendicular até a vista superior. Repare que um trecho da projeção N1 está tracejada, pois refere-se a algo que está ocorrendo embaixo da caixa do paralelepípedo e não pode ser visto. O exercício do cone é certamente o mais difícil. Nós temos na vista frontal a projeção, que é um triângulo, o ponto de entrada da reta e o ponto de saída. Olhando de cima, nós vemos que na realidade essa reta não está centralizada. Então reside uma dúvida: será que ela fura o cone? Foi necessário desenhar na vista frontal o cone, veja, e na vista superior nós temos o cone visto de cima. Haveria um pontinho centralizado. Muito bem, então, voltando para a perspectiva, nós vamos construir esse cone. Nós vamos pegar aqui um ponto auxiliar. Nós vamos pegar a altura do cone, transportá-la para o centro da figura e vamos, por fim, desenhar essa forma básica, pegando o centro e a altura do cone. Para descobrir se o cone é perfurado por essa reta, nós vamos lançar mão e veja, este desenho mostra claramente que na realidade essa reta passa ao lado do cone. Ela não o encontra. Olhando em 3D é fácil, mas e se estivéssemos vendo esse desenho apenas na geometria descritiva? Então, nesse caso, nós precisaríamos usar de um outro artifício. Nós vamos cortar o cone aqui. Veja, nós temos aqui o cone cortado. Então isso equivale, esta é uma reta frontal, um plano frontal cortou o cone e nós vemos aqui uma hipérbole. Pois bem, se essa reta cortasse o cone, na realidade ela cortaria a hipérbole, seria um caso
mais ou menos assim, veja. Se ela cortasse o cone, ela passaria pela hipérbole. Mas quando olhamos a hipérbole de frente, vemos que essa reta dada passa bem acima da hipérbole, o que nos garante o fato de ela não cortar o cone. Essa é uma das formas de averiguarmos se há interseção entre a reta e o sólido. Para descobrir se a reta R corta o cone, usaremos o seguinte artifício. Rebateremos o cone, que foi tema de uma aula anterior. Cortaremos um pedaço do cone, como mostrado anteriormente no software, e veremos na vista frontal que a reta não corta a hipérbole resultante. Trata-se de um caso em que não houve interseção entre a reta e o cone. Com relação aos principais do plano, nós vemos que este é um plano qualquer. Necessariamente há um ponto em comum na LT, veja. Há uma cantoneira aqui, senão não é plano. Quem não tem esse ponto aqui é o plano de rampa. O plano de rampa só vai ter esse ponto se chegar no infinito. O plano de rampa não tem aquele ponto em comum. O plano qualquer tem. Para determinarmos as retas principais do plano, é necessário que ele seja seccionado por planos horizontais. Então veja, o plano qualquer, uma vez seccionado por planos horizontais, ele dá origem a retas horizontais. Vamos fazer a interseção entre esses elementos para ver. Os planos foram selecionados, o plano qualquer foi selecionado e nós temos agora o resultado dessa interseção, que são essas retas horizontais. Qual seria a característica dessa reta horizontal? Essas retas horizontais, uma vez vistas de frente, elas são paralelas à linha de terra. E quando vistas de cima, elas são paralelas ao traço do plano. Essa é a característica de uma reta horizontal. É possível ver isso tudo em tempo real. Ou seja, eu seleciono uma reta, veja, a reta de cima ela é paralela a LT e paralela ao traço do plano. Paralela a LT e ao traço do plano. Na vista lateral ela também é paralela a LT. Então aqui eu tenho um feixe de retas horizontais que naturalmente são paralelas entre si. Elas serão necessárias para a determinação da vista superior da curva. Utilizando as retas principais do plano, que são as frontais ou horizontais, determinaremos a projeção superior da curva que pertence ao plano qualquer. Escolha alguns pontos importantes dessa curva, trace a projeção de retas horizontais paralelas a LT que passem pelos pontos escolhidos. Depois desça perpendicularmente até a linha de terra e trace retas paralelas ao traço horizontal do plano. Por pertinência, do ponto à reta, determine a vista superior da curva. Como vimos, há um teorema do ponto que pertence à reta, há outro teorema da reta que pertence ao plano, e para desenhar um plano que contém um ponto, usa-se os dois teoremas precedentes.
pertinência não é um tema para amadores e continuará sendo explorada mais a fundo nos capítulos seguintes. Bons estudos e até o próximo vídeo.